A arquitetura, ela conta a história de um povo, de um tempo, mas hoje eu vou deixar isso de lado, porque eu estou aqui com o Guilherme, da Prima Arquitetura, e eu quero saber a história dele com a arquitetura. Tudo bom? Então, a arquitetura para mim começou muito cedo essa relação. Eu desde sempre cresci em casa, tendo um arquiteto fazendo os projetos da minha casa e me acostumando com essa realidade de que é super importante ter alguém por trás desse resultado que a gente tem no dia a dia. Isso não é tão comum. Eu acho que foi um privilégio, assim, até que me fez abrir o olho para essa profissão e para me deixar mais interessado em seguir essa carreira durante a vida. Porque o que eu vejo é que nos últimos 10 anos, assim, a arquitetura, ela realmente permeou, pelo menos no Brasil. Uhum. Fora não, tô falando de Brasil, Sim. estamos falando aqui de Brasil. Mas falando de Brasil, acho que a arquitetura realmente permeou uma gama bem grande da E eu acho que a tendência população. é que isso comece a crescer ainda mais, porque as pessoas vão começando a perceber que os espaços bem projetados ou que são pensados, além de serem muito mais confortáveis, geram menos desgaste durante essa produção. A obra é menos desgastante quando Sim, tem um profissional por trás, o custo é muito menor. O custo é menor, as pessoas acham que é maior, mas o custo é menor. Sem dúvida. Agora você me disse que você às vezes vai para um lugar pela arquitetura. Me conta mais um pouquinho sobre isso. Então, acho que a arquitetura para mim é o que baseia muitas decisões da minha vida. Assim, desde quando eu vou viajar, eu escolho destino turístico porque tem uma arquitetura que me interessa, ou porque tem uma história que foi baseada na arquitetura, ou tem um arquiteto que fez história nessa cidade. Quando você vai para Barcelona, é inevitável você não pensar em Gaudí, ou quando você vai para a cidade do México, não pensar em Barragán, ou quando você vai para Valência, você naturalmente pensa em Santiago Calatrava. Então, é muito importante você pensar que, às vezes, um arquiteto ou a arquitetura de alguém, ou de um grupo de arquitetos, faz com que a cidade e a economia dessa cidade se movimente tanto. Até aqui em Salvador, quando eu vou escolher um restaurante novo, ou então quando eu repito um restaurante 1000 vezes... É porque você gosta da arquitetura. É porque a arquitetura é um ponto super importante. Até eu sempre observo a mesa que a gente está sentando, ou a mesa que todo mundo quer sentar. Por que está sentando ali? Porque a luz é melhor, porque a acústica é melhor, porque a vista é melhor. Então acho que tem tantos fatores que convergem para uma boa arquitetura fazer do espaço um sucesso, que sempre que eu viajo eu gosto de buscar esses lugares para entender melhor e para poder aplicar nos nossos projetos. Muito legal isso. E eu acho que as pessoas fazem isso, mas sem ter consciência. É inconsciente mesmo, mas você chega e olha para uma mesa e fala, queria sentar naquela ali, naquele cantinho, mas quem tem naquele... a consciência vai mais apurado, E vai aí no detalhe, começa a né? observar mesmo, assim, perceber por que você escolhe ali, não fica uma coisa tão inconsciente. Agora você e Alexandre são sócios. Sim. Da Prima Arquitetura. Uhum. E como é essa troca entre vocês vocês conseguem convergir? Geralmente um agrega ao outro ideias ou você como é que funciona Desde aí sempre, vocês como jovens arquitetos, assim, essa visão de vocês assim, a gente de um projeto? sempre achou o trabalho de arquitetura uma coisa colaborativa, né? Então é inevitável que existam divergências assim nas escolhas, mas que a gente... talvez isso agregue até, né? Sem dúvida, porque um começa a suscitar no outro alguns questionamentos e dúvidas que às vezes a gente não tem sozinho. Desde a disposição do espaço, então a que cor vai ficar legal com isso, a minha percepção sobre esse espaço, que é diferente da dele, que é diferente de outras pessoas que trabalham com a gente no escritório e também tem liberdade de opinar lá. Então a gente sempre teve essa visão e por isso que a gente criou o escritório. Eles são dois arquitetos super jovens, mas que estão tendo assim uma projeção, porque o trabalho deles é muito legal. Eles conseguem, assim, ao meu ver, né? Eles conseguem fazer desde um apartamento super prático, confortável, a um apartamento super requintado. Então essa versatilidade de trabalho, eu gostaria de parabenizar vocês. Obrigado. Acho que é realmente bem importante, quando você está produzindo uma coisa de arquitetura ou arquitetura de interiores, entender o propósito daquele lugar. Então, seja você que está fazendo uma casa para sua família, com 2 filhos e vai ficar 10 anos nesse lugar, ou para você que quer passar um tempo nessa casa de praia e depois você vai alugar essa casa, então você tem que ter um objetivo diferente. Ou seu orçamento está mais limitado aqui para isso, ou então aqui você quer gastar mais. E não só do que a gente tem daqui para frente, mas às vezes do que você tem de bagagem também.
É bem importante da gente saber o que você já traz com você para a gente pensar no seu futuro, para a casa ter sua cara, muito mais do que a nossa. Sim, mas eu vou entrar um pouquinho na vida dele aqui. Você já tem sua casa? Já. Minha casa tem minha cara. Sua casa tem sua cara? Tem. A de Alexandre também? A Xande não tem, ainda não, mora com a família, Sim. então ainda não reformou 100%. E como é que vocês se sentem quando uma família inteira vem solicitar a vocês várias demandas, assim, e vocês sentem ainda assim essa sensação de tipo assim, eita, não, ainda não tenho experiência para isso, ou como é que funciona? Isso de jeito nenhum, mas eu sinto que é sempre, assim, às vezes um momento da família se perguntar coisas que nunca se perguntaram ainda. Sim. Desde... Você pode me dar um exemplo? Uhum. Às vezes o marido, por exemplo, visualiza a casa como o espaço principal da casa, talvez como uma sala de jogos. Sim. Ou um lugar o gourmet, enquanto a esposa percebe que ele precisa, que os filhos precisam de um espaço para estudar, e isso é mais importante do que o espaço gourmet dele, ou assim, acho que tem que fazer escolhas. Sim. E aí essa discussão é sempre válida. Nem sempre consegue priorizar tudo. Nem sempre dá para fazer tudo. Às vezes dá. Às vezes a gente acha um jeitinho para chegar no meio termo. E você acha que a área gourmet veio para ficar? Não. Não? Na verdade, eu sou... Ele acha que a área gourmet não veio para ficar. Fala aí sobre isso. Eu, particularmente, acho que, assim, se você tem um gourmet, é porque ou você tem um apartamento muito grande que justifique você ter, sei lá, uma área montada num outro espaço. Ou uma casa também. Ou uma casa, e aí tudo bem, faz total sentido, mas eu acho que num apartamento pequeno, você tem um apoio de cozinha a 5 metros da sua cozinha, normalmente fica um lugar obsoleto. Acho que é muito raro que você use com tanta frequência, até pela experiência que a gente tem, de fazer muito espaço gourmet há, sei lá, 5, 6 anos atrás, e dos feedbacks do cliente de, poxa, eu não usei tanto, ou então notei que... Então você acha que é melhor, então, a mesa maior logo? Ah, eu acho que ou sim. Ou então somente o espaço gourmet, é isso? Eu acho que é melhor, ou você tem um espaço de finalização, talvez um gourmet que você prepara tudo na cozinha e depois você tem, tipo, um cooktop de 1 ou 2 bocas para fazer uma finalização ali. E servir. Ou, eu sempre pergunto também, por exemplo, você bebe mais cerveja ou vinho? Vinho, por mais que você beba muito vinho, você vai beber 3 ou 4 numa noite, ou 1 por pessoa. Então você não tem problema. Cerveja é uma coisa que precisa de praticidade, então às vezes é melhor ter a cervejeira perto. Se pensando numa varanda gourmet, por exemplo. Sim. Então aí é um caso que assim, a gente cede, vamos então botar uma cervejeira num lugar prático, mas a minha visão é de que os equipamentos não são obras de arte, não, são para ficarem escondidos mesmo, guardados na cozinha ou num lugar discreto, e aí não devem ser protagonistas. Eu acho que tem muita coisa para chamar a atenção numa casa que é muito mais bonito, uma vista linda, ou uma cadeira linda, uma obra de arte, um quadro, uma fotografia, muito mais do que... Uma área gourmet, ou um espaço específico. Um equipamento gourmet. Sim, eu acho que se essa área for linda e for maravilhosa e for a cara da família que ela usa, vamos adiante. Mas se não for, eu acho que vale essa reflexão antes de você seguir um modismo, assim, sabe? Muito interessante isso que ele está falando. Polêmico isso, mas eu também não sou adepto dessas adegas super grandes. A não ser que a pessoa seja um conhecedor exímio de vinho e ainda realmente assim goste muito disso. Mas e tem particularmente quase que tem um restaurante. Eu acho um pouco indelicado você exibir vinhos se você não vai oferecer eles para os seus amigos, né? Sim, verdade. Eu acho que se eu for numa casa que vai ter que tem vinho de todos os valores e eu sou servido com, sei lá, um específico, eu acho que eu me sinto menos prestigiado do que o outro amigo que foi convidado a receber um outro. Então eu acho que também talvez seja um pouco controverso. A casa de alguém conta a história. Se aquilo ali for uma bagagem que ele traz de viagem, que ele trouxe no lugar e que ele quer tipo, mostrar, eu acho que é super interessante. E aí... Porque se você entra numa casa e a casa tem uma adega enorme, ou se você entra numa casa e o gourmet é priorizado, ou se você entra numa casa e a área da TV é priorizada, então aquilo vai contando a história, vai contando o formato de vida da pessoa. Eu acho que quando eu falo de que eu sou contra uma coisa do tipo, eu sou contra ao modismo, você tentar seguir essa coisa como uma regra. Sim. Eu acho que é importante até o nosso papel de suscitar ou de fazer com que o cliente faça uma reflexão a respeito do que é realmente importante para ele
E aí, se for importante uma adega como protagonista da casa, vamos adiante. Ok. Se for importante que o gourmet de finalização seja o lugar mais importante, vai ser esse gourmet. Se ele assiste TV com a família na sala, jogo e tudo mais, não tem por que a gente não seguir. Priorizar a convivência. Exatamente, priorizar o que é importante e não ficar Exatamente. obsoleto. Seja interno ou externo. Onde quer que seja. Adorei nosso papo. Que bom, eu também adorei. E parabéns pelo seu dia semana que vem. Obrigado.